O ativista João Pedro Stedley deve prestar depoimento à CPI do MST nesta terça-feira na Câmara dos Deputados. Os requerimentos para convocá-lo foram protocolados pelos deputados Kim Kataguiri, do União Brasil, aqui de São Paulo, Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, e o Coronel Assis, também do Partido Liberal de Mato Grosso. A oitiva de Stedley, que é uma personalidade emblemática do movimento do Sem Terra aqui no país, é uma das mais aguardadas pela oposição ao governo federal, que tenta ligar as recentes invasões de terra promovidas pelo grupo ao Palácio do Planalto. Lembrando que em abril, a bancada ruralista do Congresso pediu a prisão temporária do ativista após a veiculação de um vídeo em que ele afirmava que haveria mobilizações do MST em todos os estados do país. Bom, Amanda Klein, na semana passada a gente viu o esvaziamento dessa CPI do MST e a possibilidade até mesmo de que a CPI fosse encerrada, mas e agora com a oitiva de Stedley? Dá um outro ar para essa CPI ou não? Acho que não, Thiago, é o esperado, né? Assim, tudo que você quer ouvir numa CPI que se propõe a investigar um MST é justamente o líder do movimento. E o João Pedro Stedley é alguém muito experiente, inclusive politicamente, então não acho que ele vá se sentir admoestado ou pressionado numa CPI como essa. Ele está acostumado a esse tipo de ambiente. E ele sempre repete que o MST já foi investigado em outras, 4 CPIs e que se houvesse alguma coisa de errado, já teria sido descoberto. É importante ouvir o líder do MST. Agora, isso não muda a perspectiva, por hora, pelo menos, que é do esvaziamento dessa comissão parlamentar de inquérito e a probabilidade maior hoje, né, porque em política muda tudo todos os dias, de que ela não seja prorrogada. Agora, pensando, Beraldo, que realmente tenhamos essa CPI funcionando até o dia 14 de setembro, que é o prazo inicial regimental. Pelo que nós pudemos acompanhar até agora, quais foram ou estão sendo os resultados práticos desse trabalho? Olha, diante dessa operação que o governo fez para poder melar essa CPI, foi uma operação bastante intensa, isso dá a dimensão de que a CPI estava percorrendo caminhos ali para revelar tudo que está por trás dessa imagem que é tentada, que o próprio governo tenta vender do MST como um movimento social, produtores de arroz orgânicos. É uma conversa fiada que simplesmente tenta esconder a realidade que existe ali, que é um movimento que pratica crimes, que invade propriedade privada, que tem uma gestão com mão de ferro daqueles seus seguidores, daquelas pessoas que fazem parte ali do movimento, muitas delas porque não tem alternativa. E aí tivemos depoimentos importantes na CPI para mostrar isso, mostrar que a forma como o MST lida com os seus próprios membros que ousam questionar as suas autoridades. E aí você tem o Zé Rainha, o Stedley, figuras que são centrais, porque não apenas eles coordenam esses movimentos, mas como eles também usam esses movimentos para terem vantagem e representação política. Então, a CPI, por mais que o governo tenha feito esse esforço, vai servir para isso, para reforçar para a sociedade brasileira quais são as práticas reais de movimentos ali que tentam se vender como um movimento social. Agora, Amanda, em relação à base governista na CPI, será que eles vão conseguir amenizar as perguntas da oposição? De que forma que eles devem se comportar? Tiago, eu acho que alguém que é líder de um movimento... E travou a imagem da Amanda, então vou passar para o Beraldo, fazendo a mesma pergunta para você em relação à composição da CPI. Beraldo. Olha, a composição hoje ela está mais favorável, só que você tem deputados ali de oposição muito aguerridos, como o Kim Kataguiri, autor desse requerimento, que vai saber fazer as perguntas necessárias para contribuir com o que a CPI está revelando para a sociedade brasileira. Do outro lado, nós teremos ali uma figura que desfruta da intimidade do presidente da República, a despeito de ser alguém envolvido com atividades criminosas. Quando você invade aquilo que é do outro, quando você toma terras que são do outro, quando você
passa por cima do processo legal que deve dizer se uma terra, eventualmente, que está desocupada e tal, deve ou não deve ser destinada para a reforma agrária, você está se colocando do lado daquelas pessoas que não cumprem a lei, e João Pedro Stedley é, assim, uma das maiores referências disso que temos no Brasil. Entretanto, vai para a China com o presidente da República. Agora, ele vai responder todas as perguntas? Essa é a grande questão, porque ele também é experiente, como ele mesmo disse, né? Já tiveram várias CPIs do MST e o MST continua aí livre, leve e solto, porque a esquerda sempre opera para dar ao MST esse tipo de liberdade. Mas é bom a gente ficar atento, é bom a gente ouvir o que será perguntado e a forma como ele se comporta. Agora, para fechar, Beraldo, se a gente colocar a CPI numa balança, pesa mais o lado de uma tentativa de criminalização de um movimento todo social ou a tentativa de se estipular políticas públicas que vão ao encontro da reforma agrária? Olha, na verdade, essa CPI revelou que há uma relação muito preocupante entre figuras da política brasileira e o MST. A atuação de deputados ali na CPI que estavam claramente ali para defender os interesses deste movimento invasor de terras que não cumpre a lei. Tivemos cenas ali expostas pelos deputados, membros da CPI que visitaram os centros ali dos movimentos ligados ao MST, do próprio MST, que tem ali um cunho político muito claro, muito óbvio. Isso é importante que fique demonstrado para que ninguém se engane. Agora, a política de reforma agrária, que no fundo é a desculpa para esses movimentos, que cabe ao governo, o MST está invadindo terras do INCRA, não está querendo saber do governo, não está querendo saber da lei. Está querendo praticar baderna, invasão, e é protegido por esse grupo de deputados que estão ali recebendo o voto dessas pessoas que participam do MST e outros movimentos ligados.